Bom, pessoal, continuando aqui a nossa terceira videoaula, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de arquivo, capacidade de armazenamento, que é uma coisa muito importante a gente ter essa noção, saber lidar com isso facilmente, e os tipos de software aí para a gente não cometer nenhum deslize, até mesmo contra a lei mesmo aí. Vamos lá então. Para falar de tipo de arquivo, a primeira coisa é organizar dados. A gente só fala de tipo de arquivo porque existe a necessidade de se organizar as coisas. Então, por exemplo, se eu ligar lá para minha esposa na minha casa e falar, ó, acha a minha chave que está debaixo não sei da onde, debaixo não sei da onde, ela não vai achar se eu não der as coordenadas corretas. Ela pode achar que está bagunçado, mas para mim está organizado. Então, para não ter esse negócio de a minha organização e a sua, existe os tipos de arquivo que facilitam o nosso dia a dia. Então, por exemplo, né, se eu tenho lá as minhas fotos, é bom para todos, né, e que trabalham no mesmo computador, que você crie uma pasta fotos e guarde tudo ali dentro. Mas como fotos é uma coisa muito particular, existem-se os tipos de arquivo, que quem pensou quando foi fazer um computador, independente do cara ser organizado ou não, ele tinha que criar alguns tipos para facilitar a vida e a forma de tratar com o dia a dia desse cara. Certo? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre os tipos de arquivo. É fácil a gente perceber que os computadores armazenam grandes volumes de dados. Para isso a gente pode perceber aqui com essa foto os arquivos, né, que são muito úteis atualmente ainda e mostram claramente aqui, né, o número 7, 1 ali, como aquela pessoa organizou os seus dados. Porém, a forma usual de organizar os dados de um programa é em arquivos, igual a gente faz no mundo aqui real, o mundo virtual segue essa lógica também. Os arquivos, eles têm vários tipos de diversas formas, tamanhos, sabores, cores, etc. Por isso, nós temos aqui os mais clássicos, que são texto, som, vídeos, programas. Dentro de cada uma dessas classes, nós temos vários tipos de texto. Por exemplo, TXT, DOC, ODT, som nós temos MP3, um monte de M aí que a gente até se perde. E vídeos também, AVI, MKV e assim por diante. Os arquivos aqui, pessoal, são chamados de pastas. É muito comum usarmos essa nomenclatura. Então, para alinhar os nossos vocabulários, vamos chamar então aí como sinônimos, né? Arquivo, pastas ou diretórios. Tudo isso são sinônimos e a gente conhece como essa imagenzinha aqui, né? Essa pastinha aí. Né, minha mãe, por exemplo, chama de diretório, está no diretório tal, é mais antigo. Eu já falo, está na pasta tal. Então, só para alinhar aí, tem essas três nomenclaturas e qualquer uma delas está correta. O arquivo, pessoal, ele é definido por alguns atributos e esses atributos não foram escolhidos aleatoriamente, não. Eles têm uma razão e é isso que nós vamos comentar aqui agora. Por exemplo, qual a razão de você dar um nome para um arquivo? Primeira coisa, por exemplo, eu tenho 3 irmãos. Minha mãe me deu um nome diferente do meu irmão, primeiro para me diferenciar dele. Então, senão, né, eu ia chamar de alguma coisa que ia dar problema e ia vir os dois. Então, a primeira coisa é nome, que é uma sequência de caracteres, e uma das razões para que isso aconteça é exatamente a diferenciação. O tipo também é outra coisa, é outro fator de classificação dos nossos arquivos, como eu falei, PDF, DOC, PPT e assim por diante. A localização é o que eu falei no início da aula. Um arquivo, uma foto, um vídeo pode estar numa pasta e um outro vídeo pode estar em uma outra pasta. Então, ela tem uma certa localização, está dentro da pasta. Fotos, disciplina, fundamentos da informática e outro, fotos, disciplina, rede de computadores. Ou seja, são 2 arquivos que podem ter o mesmo nome, mas estão em localizações diferentes. Então, isso é permitido. O tamanho é exatamente para exemplificar e mostrar para o usuário qual o tamanho daquele arquivo. Normalmente, um arquivo de texto ele é muito menorzinho do
porque é um arquivo de vídeo. Proteção não é muito usado, principalmente para os usuários de Windows, mas para os usuários do sistema operacional Linux, que nós vamos comentar também nas próximas aulas, é algo muito interessante, né? Você colocar proteção num arquivo. Você pode colocar lá, só determinada pessoa pode abrir esse arquivo, só determinada pessoa pode ler esse arquivo, então você consegue colocar esse atributo proteção no seu arquivo. Hora e data, algo muito útil também, principalmente se estiver escrevendo um texto, deu um pique de luz, você sabe onde é que eu parei, qual que é o último arquivo, qual que é o meu backup. Fala, fiz um backup aqui do dia tal, tal, tal. Fiz um outro backup no dia tal, hora tal. Ou seja, por hora ali você consegue distinguir um arquivo do outro. E vários outros atributos que a gente pode listar aqui, mas eu coloquei apenas os principais aí para a gente ter em mente. O atributo que causa mais confusão é o tipo. Por quê? Porque a gente cai na ideia errada de pensar que o tipo, igual eu estou falando aqui, ó, o tipo do arquivo indica o formato do arquivo. Mas aí o cara chega e fala, eu sei que o tipo é aquilo que vem depois do ponto. Por exemplo, então, um arquivo texto, ele tem lá .txt na frente dele. Ou seja, ele tem um certo programa, por exemplo, o Word, o WordPad ou qualquer outro programa leitor de texto que vai abrir ele. Só que eu não consigo abrir esse mesmo arquivo TXT, por exemplo, no editor de imagem. Por quê? Porque o tipo me diz exatamente qual programa é específico para aquele tipo. Aí o espertinho vai lá e fala, não, eu consigo abrir, é só eu mudar aqui o ponto .txt, eu mudo para ponto, por exemplo, bitmap, e abro no editor de imagem. A gente vai comentar aqui que realmente isso não é possível. Ou, se for possível, possivelmente vai corromper seus arquivos todos. Então, o tipo, pessoal, a gente tem que ter em mente que para cada tipo tem um programa específico que o abre. Não adianta a gente tentar burlar o sistema aqui, que vai dar algum problema, certo? Então, muito cuidado com isso. Por exemplo, uma planilha não pode ser aberta no editor de imagem. Professor, mas eu consegui. Conseguiu, então você deu sorte, porque poderia ter corrompido seus dados, você poderia nem ter conseguido abrir e visualizar da forma como você queria, certo? Seguindo em frente. Então, coloco uma tarja aqui para vocês lembrarem. Cada tipo de arquivo é aberto por um certo programa, não esqueçam disso. Então, conhecemos arquivos pela sua extensão. A gente pode dizer que eu conheço um arquivo doc e sei que ele é um arquivo texto. Por quê? Porque eu já estou acostumado, já sei que tudo que tem ponto .doc quer dizer a texto. Por exemplo, tudo que vem com ponto .pdf, eu posso abrir lá no leitor de PDF. O ODT é a mesma coisa que na leitura do ambiente Windows, é no ambiente Linux, mas é um arquivo de texto também. Então, de acordo com a sua vivência, você vai começar a ter essa percepção de conhecer um arquivo pela sua extensão. Até mesmo para você ter mais segurança no dia a dia da utilização do seu computador. Então, um exemplo aqui, história do Brasil.txt. Fácil de imaginar que é um arquivo texto, né? Que a extensão TXT nos remete a um arquivo de texto. História antiga.doc, um arquivo de texto. Foto1.jpg. JPG nos remete à imagem, à ideia de imagem. Finanças.xls. XLS é exatamente aquilo que nós abrimos as planilhas eletrônicas, né? E assim tem uma infinidade de outros tipos aí que a gente podia ficar comentando aqui. Aqui, nós podemos ver que ambos indicam que são texto, mas a extensão é diferente. O que significa isso? Que o arquivo doc, ele é específico de um certo programa que nós conhecemos, que é o Word, e é um programa específico para abrir doc. Mas ele também abre TXT. Porém, tem uma certa diferença, porque o TXT, um exemplo disso seria, ele não aceita você pôr imagem. Agora, o doc ele já aceita. Então, para você fazer essa diferenciação, é só usando no dia a dia que você vai ver a diferença de um e de outro. Embora os dois sejam abertos com editores de texto.
Da mesma forma, a foto e assim por diante, que é do tipo imagem, e a planilha, que é o nosso XLS. Aí, nós sabemos, então, que o que vem depois do ponto define um arquivo. Aí vamos tentar burlar o sistema. Será que dá certo eu fazer a finança.jpg? Você consegue clicar 2 vezes lá e renomear o seu arquivo. Porém, isso não implica com que finanças se torne um arquivo de imagem. Ele não vai abrir, vai dar algum problema lá, vai emitir alguma mensagem de erro. Certo? Então a resposta é não e cuidado com isso. Então a gente conclui que não pode ser feito apenas mudando o nome. É possível? É. Mas para isso existem programas específicos que convertem de um tipo para outro. E além disso, tem que deixar muito claro que há uma grande chance de perder qualidade. Então se você está convertendo, por exemplo, um vídeo de um formato para o outro, por mais que você esteja convertendo um formato melhor, pior para um melhor, você corre sérios riscos de perder qualidade nisso aí ainda. Tá? Aqui é a segunda parte que eu queria falar, que é sobre a capacidade e o armazenamento. Então, isso aqui também é outra coisa muito importante. Por quê? Porque está diretamente ligado ao tipo de arquivo. Todo tipo de arquivo, ou melhor, todo arquivo, além do tipo, nome, data, hora, ele tem um tamanho. Então, por isso a gente tem que saber lidar com isso aqui de forma muito corriqueira. Igual a gente fala gramas, quilogramas, mililitros, litros. Então, é exatamente essa ideia de conversão de unidades que diz respeito ao tamanho de arquivo que nós precisamos estar craque nisso aí. Aqui eu tenho essa imagem que eu sempre gosto de colocar para os meus alunos, que é o seguinte. O menor de todos aí, né, a célula, o átomozinho aí da computação é o bit. É a menor célula que existe. Agora, uma coleção de bits, de 8 bits, eu vou falar mais na frente, se torna 1 byte. 1000 bytes, estou falando entre aspas, 1000 bytes se tornam 1 kilobyte. Por quê? Porque 1000 gramas se tornam 1 quilograma. Mas a gente vai ver que não é 1000, por isso que eu estou usando aspas. E assim por diante, 1000 kilobyte vira 1 megabyte, 1000 megabyte vira 1 gigabyte, e assim por diante, até o que a gente conhece aí, que é o terabyte, tem os outros aí que estão vindo aí. Mas vamos entender aqui então, o bit é a unidade binária, que é o quê? 0 ou 1. Agora, tem que saber que é a menor unidade de informação de um computador. Não existe nada menor do que um bit de informação, pessoal. Byte é um conjunto de 8 bits, ou seja, uma carreira de zeros e uns com 8 elementos se torna um byte, certo? Um bit juntado em 8, ele se torna 1 byte. Pronto. Só para vocês terem uma ideia do que representa isso, uma letra. Por exemplo, a letra A, ela é representada no computador com 1 byte, ou seja, ela gasta-se 8 zeros e uns para representar uma letrinha. Guarda isso aí para a gente ter uma noção de tamanho. Então, olha só, as unidades são medidas de 1000 em 1000, entre aspas. Por quê? Para a gente fazer menção ao que nós conhecemos de quilo, de gramas e quilo, mas não é 1000, é 1024. Então, aqui, bagunça, hein? Por que é 1024 e não 1000? Exatamente porque nós estamos na base 2. 2 elevado a 10 não dá 1000, dá 1024. Então, para efeito de ideia, você pode até imaginar na sua cabeça que é 1000, mas na hora de fazer conta, na hora da prova, por favor, faça com base 10. Desculpa, base 2 elevado a 10, que aí vai dar 1024, a sua conta vai dar certo, você vai ganhar integral, senão não ganha não. Então, olha só, 1024 bytes equivale a 1 kilobyte. Então, é a mesma ideia. 1000 gramas se torna 1 quilograma. Então, aqui, ó, 1000, só que é 1024 bytes, se torna 1 kilobyte. E aí eu pergunto para vocês, 1024 kilobytes se torna o quê? 1 megabyte, certo? A gente abrevia normalmente kilobyte com KB e megabyte com MB. Se você quiser usar potência, se esse cara aqui é 2 elevado a 10, esse aqui vai ser 2 elevado a 20, né?
porque quando você multiplica potências, você mantém a base e soma-se os expoentes. Isso aí é sétima série, podemos relembrar depois no livro aí. Seguindo a ideia, 1024 megabytes se torna 1 gigabyte, que é exatamente 2 elevado a 30 bytes. Então, continuando aqui, tem ainda o terabyte que nós já conhecemos, né? A gente tem aí HDs de 1 tera, então é legal a gente comentar, que é aproximadamente o quê? 1 trilhão de bytes, né? Que é 2 elevado a 40, ou se não, 1024 gigabytes, certo? Aí, na hora da prova, a gente coloca com 1024 ou com potência, só para mudar um pouquinho aí e vocês treinarem isso aí. Resumindo, 1 kbyte significa 1024 bytes ou 2 elevado a 10 bytes. 1 megabyte é 2 elevado a 10 kbytes, ou seja, 1024 kilobytes, né? Que é exatamente 2 elevado a 20 bytes, sumiu o K, né? O K virou mais 10 aqui, e trocando em miúdos é 1 milhão e restante de coisa aí. 1 gigabyte é 1024 megabytes. Se eu sei que kbytes é 2 elevado a 20 bytes, eu multiplico aqui, vai ficar 2 elevado a 30 bytes, que é esse número absurdo de grande aí. Aí uma perguntinha, quantos caracteres, ou seja, quantas letrinhas A, B, C, D é possível armazenar num pendrive que tem 1 gigabyte? A resposta é essa daqui. Se eu falei para vocês que uma letrinha equivale a 1 byte, então eu tenho aqui, ó, 1 bilhão de caracteres aí possíveis de ser colocado aí dentro. Aí é aquela imagem lá da primeira aula, cabe-se quase que uma biblioteca dentro de um pendrive, tá certo? Então, essas contas que eu vou cobrar de vocês e é o que a gente espera que vocês tenham destreza aí ao longo da disciplina. Aqui só para a gente ter uma ideia de como é o poder de armazenamento dos nossos dispositivos. A gente começou aí com o disquete, né? E antes dele teve outros avós dos disquetes que cabiam menos do que 1,44 megabytes. Depois demos um salto legal aí para um CD, foi muito legal, eu peguei essa parte aí, né? Eu tinha um joguinho lá que gastava uns 15 disquetes, aí chega um amigo meu lá com um CD que valia aquilo tudo. Falei, nossa, que legal, né? Ou seja, economiza espaço, era mais barato, e assim vai. Aí logo ficou defasado, aí veio o DVD, que deu um salto grande também, de 700 MB foi para 4 GB. Notem as unidades, agora vocês já entendem que isso aqui é 4.700 megabytes, certo? Porque 1 GB é 1024 megabytes. Aí ficou defasado também, aí o pessoal começou a comprar os pendrives, depois começou agora a comprar HD externo e assim por diante. Nessa mesma lógica, a gente tem também a memória RAM, que é lá do hardware da nossa primeira aula. Ela também é medida por megas, quilos, gigas, tá? Então, uma memória RAM que tem a capacidade de 1 megabyte, é exatamente por quê? Porque ela tem 1024 kilobytes de memória, que equivale a 2 elevado a 20, que nós vimos anteriormente. Então, pessoal, é a mesma lógica que usa para HD, usa para dizer as nossas memórias principais, como nós falamos anteriormente, tá certo? Então, uma coisa interessante que sempre o pessoal pergunta, o que é o ideal da gente ter aí na nossa máquina? Hoje em dia, uma máquina legal aí ficaria com uns 3, 4 GB de RAM, tá uma máquina legal aí. Isso aí é uma pergunta que sempre aparece para a gente que é professor e a gente mede por, normalmente, na casa dos gigas aí, você está com uma máquina com uma memória muito boa. Da mesma forma, pessoal, o nosso processador é medido com essa nomenclatura, quilo, mega, giga. Só que agora a unidade é outra, né? Porque a memória é armazenamento, é byte. Aqui não. Aqui um processador ele faz ciclos, ou seja, é o tanto de instrução que ele executa em 1 segundo. Isso na física tem um nome chamado hertz, certo? Mas a forma de quantificar
é a mesma que eu apresentei anteriormente. Então, se você tem aqui 1 kHz, você tem então o quê? Você tem 1024 Hz. Se você tem 1 MHz, você tem 1024 kHz e assim por diante. Então, nós podemos fazer uma brincadeira aqui para ver o poder de processamento do seu computador. Se você tem lá um Core i2 Duo de 3.3 GHz, quantas instruções ele está fazendo por segundo? Já fiz a conta aqui para facilitar. Então vamos lá. 1 GB é aproximadamente 1 bilhão de instruções por segundo. O por segundo fica por conta do Hertz, tá? Que é da física. Beleza. Logo, se é 3.3 GB, 3,3 bilhões de instruções por segundo. Se são 2 núcleos, ele é capaz de executar 6,6 bilhões de instruções por segundo. Então, a gente consegue quantificar e ver quão poderoso é um processador aí. Nós vamos fazer um exercício aqui para fixar esse conceito de giga, mega, quilo e assim por diante. Então, olha só, um serviço corriqueiro e simples. Suponha que você tem que formatar um HD. Você tem uma lojinha e tem que formatar um HD de 350 GB de um cliente. Mas antes de formatar, você tem que fazer um backup dos dados dele. Com certeza ele te falou que quer os dados dele. Uma informação importante é que o HD dele está cheio. Ou seja, você vai ter que gravar todos os 350 GB em algum lugar. Só que, supondo que na sua lojinha só tenha CDs. Eu pergunto, quantos CDs, vamos fazer a conta com 700 MB para facilitar. A gente sabe que é 702, 703, mas podemos usar 700 para facilitar as contas. Serão necessários para fazer esse backup? Essa é a pergunta. Começo a responder para vocês aqui que a ideia é simples. Para isso, nós vamos dividir 350 GB por 700 MB, para saber quantos CDs. Ah, professor, fácil demais. Pois é muito fácil dividir, porém, você vai emperrar nas unidades. Por quê? Aqui você tem megabyte e aqui você tem gigabyte. Nós aprendemos no segundo grau, ou no primeiro, não lembro mais, que você só pode dividir quando as unidades são as mesmas. Chiclete com chiclete, bala com bala. Você não pode dividir chiclete por bala, não tem jeito. Tá certo? Então, nós vamos ter que fazer a conversão, ou de mega para giga, ou de giga para mega. Então, vamos converter aqui, ó. Nós sabemos que 1 giga equivale a 1024 megabytes. Então, nós vamos substituir no lugar de gigabyte, que aqui tem um 1. Você pode não estar vendo, mas ele está aqui sim, viu? 1 gigabyte, você vai transformar ele em 1024 megabytes. Agora, olha só, megabyte em cima, megabyte embaixo. Agora sim você pode executar a sua conta. E aí, olha só, nós vamos cortar mega com mega, ou seja, bala com bala, chiclete com chiclete, e aí executa essa conta aqui. Nós temos então que vai ficar 1024 dividido por 2. Nós sabemos que essa conta vai dar 512 CDs. Então, notem que o exercício não é difícil, ele vai ser cobrado de você, um exercício, em prova, em algum momento, e principalmente no seu dia a dia, se amanhã você abrir uma lojinha ou algum processo aí que você for trabalhar com essas questões. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa terceira videoaula aí com esse exercício.